uma válvula de escape, né? Quando tem uma pressão muita dentro de um determinado ponto e precisa de soltar, que se não explode, Deus ele já sabia que ia existir essa quantidade de pessoas. Hoje pode até ser mais a população mundial no mundo, né? Nós estamos aqui com 7 bilhões de pessoas. Mas eu acredito que pode ter mais, porque isso daqui é documentação, né? É registro, é RG, né? CPF que pessoas tiram. Então eles buscam esses dados. Mas existem muitas pessoas que não foram registrados, né? Não existe pessoas que não têm os documentos ainda. Então, quer dizer, eu acredito que é muito mais superior a quantidade de pessoas no mundo. Então, você que tem condições, você que foi chamado, você possa ser despertado a pregar o evangélico, porque as bênçãos do Senhor está sobre nós. E Paulo fala com o pessoal aqui em Efésios, né? Através dessa carta, através desse livro, né? Que ele fala: Bendito, ó Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava explicando que Deus enviou o seu Filho aqui na terra para transmitir um outro reino após esse, o presbítero Zé Roberto. E muitas das vezes a pessoa fica esperando Cristo só nesta vida. Ah, não, mas acabou aqui, já não tem mais, não, irmão. Existe uma outra vida pós essa, que é qual? A eternidade. Aonde você irá passar? Aonde você irá permanecer por século do século? Por isso que nós colocou aí, né, como um título, as bênçãos em Cristo. Porque as bênçãos do homem só pode permanecer no homem através de Cristo, através do Espírito Santo, que é o nosso consolador. É por isso que nós estamos aqui. Muitas das vezes as pessoas acham, para você pregar o evangélico, você tem que ter uma boa dicção, uma boa aparência, né? Ter um dialeto bom, falar, né, como aqui no Brasil e em outro país, né, alguns outros países têm o português corretamente, não pode errar uma vírgula, um ponto, né? Não pode questionar um erro. Não, irmão, Deus não está preocupado com isso. Porque tudo isso ele transforma em bênção para você e para nós. Deus ele está preocupado com a humanidade do jeito que já lá vai, né? Afastando cada vez mais dele, o presbítero Zé Roberto. Cada dia que passa, os seres humanos estão se distanciando de Cristo. E Paulo já tinha essa preocupação. Por causa de quê? Porque o Espírito Santo já estava tocando na sua vida. Para nós, em 2021, em 2024, ter o acesso liberado, que é a palavra do Senhor. Então, você quando está diante de Cristo, diante das Escrituras, diante de Deus, que você possa ter uma reverência, né? Uma reverência diante do Senhor, porque Ele é um ser supremo. Não existe o presbítero Zé Roberto, pela história, pelas Escrituras, um ser maior do que Deus. O nosso inimigo da nossa alma, da nossa vida, que é chamado diabo ou Satanás, ele quis comparar um trono dele com o de Deus. E as consequências, o que veio? A queda. O Senhor leu lá em Apocalipse.
Aquele homem, o apóstolo João, ele estava isolado numa ilha. Ele estava ali sem a comunicação, quem sabe direta ou indireta, com outras pessoas. Mas Deus, ele deu uma visão àquele homem. Uma visão o quê? Futura, né? Que irá e está acontecendo. A palavra do Senhor é uma escritura que ela está sendo cumprida em risco a risco, né? Em risco a risco. Porque tudo vem consumando a profecia de Jesus. Jesus disse ao quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai cortar a fila ou dar aquele jeitinho, né, de passar na frente para obter as bênçãos celestiais, se não for por Cristo. Nós temos que primeiro aceitar o Filho, primeiro ter o resultado do Filho. Então, nesta manhã, nós estamos convidando a você a ler mais a Escritura. Ah, mas do Novo Testamento? Não, do Velho Testamento em diante. Lá do primeiro livro de Gênesis, até chegar em Apocalipse. Mas lendo e meditando, lendo e buscando conhecimento em Cristo Jesus. Amém? Nós sabemos que Paulo, ele escreveu aos irmãos também, que eu já falei em Éfeso, né? Ele escreveu aos irmãos de Tessalonicense. No capítulo 1, versículo 2 e 4 a 4, ele disse assim: sempre dando graça a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando nós sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade que é o amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Paulo está dizendo assim, o testemunho, a qual nós temos lido aqui, em Efésios, que nós, vamos repetir de novo, dizendo, como nós temos escrito aqui, como ele escreveu os Éfesos, ele disse, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo. Ele estava lendo lá em Tessalonicenses que temos que dar graça, porque nós recebemos essa palavra em Cristo e devemos transmitir ela, como nós temos lido, sem tirar nenhuma letra, sem tirar nenhum assunto e nem acrescentar. Porque se você acrescentar ou tirar, que está em Apocalipse, muitos dizem assim, ele gosta só de ler a Bíblia. Mas é na Bíblia que está o negócio. Nós temos que ler na Bíblia, né? Novamente, outra vez. É bom que nós cada dia aprendemos. Diz que uma pregação para ficar boa, você tem que pregar, sabe quantas vezes?
naquele assunto umas 12 vezes. Para ela ficar boa mesmo. Mas no espírito, não na carne. Não adianta você ficar também lendo só na carne, porque não adianta. Mas já tem outra palavra. Para o senhor ser bom de Bíblia, o senhor tem que ler ela pro resto da vida. Não, e tem para ser bom de Bíblia. Bom de Bíblia, você tem que ler ela pro resto da vida. A melhor coisa que tem para você ficar bom de Bíblia é ler orando. É ler orando. Porque quem te dá é o Espírito Santo. Outra coisa que eu te falo. Bom, você já falou essa parte, é bom. Porque o Espírito Santo é que faz você lembrar. Agora, se você não tiver ligado com ele, como é que vai? É o melhor professor que eu já encontrei na minha vida. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, porque ele sabe, ele tem certeza, ele é fiel, paciente. Ele é paciente, ele... tudo é fogo puro. É fogo puro. Falar em professor está aqui para quê? Para passar o seu conhecimento. Você pode notar que um professor passa um conhecimento e o seu entendimento é outro. Ele passa o seu conhecimento e nós que recebemos, interpretamos, recebemos tudo, a sua transmissão. Cada um transmite uma coisa, né? E tem professor bom, Ele passa a informação dele, que ele entende da Bíblia, através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, pelo seu entendimento, você procura a entender. Mas então, o que disse a Bíblia? Que nós não podemos nem acrescentar, porque senão ele acrescenta males. Ele acrescenta e nem tirar. Então Paulo estava falando a respeito dessa eleição, que vós foi feito para pregar o Evangelho. Ele disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para que todo aquele que crê nele. No versículo 7 do capítulo 1 de Éfeso, disse assim: em que temos a redenção. Aí sim, aí chega a redenção. Aí, em que temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Pobres são aqueles que não têm a graça de Deus. Pobres são aqueles que não aceitou Jesus. É pobre de espírito. Pobre aquele que realmente não aceitou Jesus, porque a Bíblia diz que é riquezas. Vamos ver outro capítulo aqui, que me lembrei. Vamos ver se eu acerto. Um capítulo aqui para o verso 21, capítulo 21, versículo 9. Deixa eu ver se é o que eu estou querendo. Disse Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem mostrar-lhe-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levantou-me e levou-me em espírito em uma grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus desce do céu. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós estamos sendo preparados, nós somos elegidos para
eleitos em Cristo para ser dele, para que ele nos resgata e nos conduz a essa cidade. Então, o que a Bíblia disse? Em Josué capítulo 1, esforça-te, tem bom ânimo, eu venci o mundo, vós vencereis. Vós sois eleito por Deus, porque ele realmente tem dado. Agora, o que disse a palavra? No capítulo 3 de Apocalipse, versículo 12, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dela nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o seu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito disse às igrejas. Você que fica ouvindo muitas coisas, precisamos ouvir. Graças a Deus que nós temos ouvido para ouvir. Mas nós temos que ouvir tudo. Reter o que é bom. Reter o que é bom, guardar o que é bom, e o mal joga no lixo, porque não vai te servir. Temos que ser vencedor, porque se nós foi escolhido, preparando nós para ser redimidos, temos que estar firme. Se não tiver firme, não adianta. Nada você consegue. É verdade. Amém? Que Deus abençoe maravilhosamente e que Deus possa falar profundamente no teu coração, para que também você possa ter essa coragem de explanar a palavra. Vai explanar a palavra, rapaz. O seu objetivo que você foi escolher é para pregar a palavra, é para ganhar a alma. Apesar que hoje está difícil de ganhar uma alma. Porque as almas estão entrando violentamente nas igrejas. Você prega aqui agora uma coisa, daqui a pouco chega um camarada cara de pau, sabe? Eu já fui pastor, eu já fui presbítero, já fui evangelista, eu preguei, eu fiz, Jesus curou através de mim. Que isso, rapaz? Toma jeito da sua vida. Só que então o que acontece? Não tá lá no mundo. Aí quando você chega, eu vou contar uma experiência para você. Quando eu aceitei Jesus, eu fui transferido para uma firma. Quando eu aceitei aquilo, logo eu fui transferido para uma obra, para uma outra firma. Chegou lá o irmão, nós todo mundo alojados, e de repente chegou a hora de mim, depois da janta, ir para a igreja, e eles também foram para o forró, para um lugar. Quando chegou na esquina, na avenida, para cá ia para a igreja, para cá ia para o forró. Ele disse: irmão, você fala que está lutando contra o diabo. Como é que você viu o diabo? Eu disse assim: rapaz, antes de eu sair do alojamento, eles fizeram essa pergunta: como é que você vê o diabo? Meu filho, na época estava começando as minissaias. Aí eu falei assim: quando você vê uma mulher de minissaia, as coisas estão ficando peladas. Aí ele disse assim: é mesmo, irmão? Você vê o diabo assim? Isso é um ponto dele. O novo convertido também não sabia o que fazer, né? Falar o quê? E é isso aí que é o meu argumento. Aí saiu. Quando chegou na esquina daquela avenida, que eu peguei, que eu vou para a esquerda, eles para a direita, apesar que, né, eu estava indo para a esquerda, que é o lado de ir, eu estava indo para a direita, para a igreja, e eles indo para o forró. Quando deu assim mais ou menos 200 metros,
uns 3 postes, mais ou menos. Um dos peões disse assim: irmão! Ô irmão! Eu disse: o que foi, rapaz? Olha o diabo perto de você aí, rapaz! Era uma mulher de Miriçai, uma moça de Miriçai que estava passando comigo, que ia pro forró com eles. Para ir pro forró. E hoje, onde está a turma da Miriçai? Meu Deus do céu, só Jesus para cá. Que Deus abençoe o nosso presbítero. Que Deus você possa apanhar, irmãos, essa experiência, né? Buscar sempre o entendimento a Deus, buscar o conhecimento ao seu pastor, ao seu líder, né? Às vezes de departamento, mas sempre tomando a palavra do Senhor como exemplo, como atitude, como caráter, como algo que venha não a dar escândalo, mas que venha santificar a sua vida. Amém? Irmãos, amanhã, sábado, a partir das 8h30 da manhã, é a nossa consagração aqui. Vai falar mais um pouquinho? Não, o que acontece? O zelo da casa do Senhor me devora. Me devora. Fora brincadeira. Paulo disse: o zelo da casa do Senhor me devora. Você falou no ar livre. No ar livre. Por quê? Muitos podem pensar assim: o ar livre. O ar livre é rigoroso. O meu ar livre é rigoroso. Amém. Bermuda. Chegou um rapaz lá para dizer que era da igreja, queria falar de bermuda. Agora você pensou? Aí o outro chegou, camisa do Flamengo, vendendo rifa. Irmão, meu Deus do céu, onde você tá desviado. Aí o que acontece? Não adianta ir lá no ar livre, se você for no ar livre, de calça comprida, camiseta de Flamengo, barbudo, não tem oportunidade. O Ageu pode até dar, mas eu não dou, tá bom? Amém. Lá tem uns bancos. O dia que eu cheguei lá assim: aqui vai ser a minha igreja. Amém. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o nosso presbítero Zé Roberto, né? Ele aprendeu assim, irmãos, e nós respeitamos, né? A cada um de vocês. Não né? é. Nós temos que respeitar a sua fé, aquilo que você aprendeu, aquilo que você tem adquirido, né? Nós respeitamos o nosso presbítero, nós temos aprendido com ele, aquilo que é bom nós retemos e aquilo que não é, nós dispensamos. Amém? Mas o dia que eu recebi o cartão de membro da Assembleia de Deus, o rigor era esse. Amém. Era esse, já tinha. Antigo, já né? tem, o antigo. Só traz aquela antiga. O DNA. Ou eu sou ou não sou. Amém. Eu tenho que ser, não gosto. Deus... Há pouco tempo eu estava metendo pau nos barbudos. Depois eu descobri que eu estava no cabeludo. Meu Deus do céu, quantas vezes eu escandalizei os outros? Amém. Pregando com o cabelinho assim grande. Meu Deus do céu. Eu fora de brincadeira. Amém. Que Deus abençoe você possa receber em nome do Senhor Jesus. Agradecemos você que está conosco, você que estará assistindo esta manhã. Muito obrigado por esta palavra, Senhor, a qual o Senhor trouxe no nosso coração. Abençoa este irmão, esta irmã, esta pessoa que necessita de ouvir a tua palavra, que parou, que desistiu, mas que ele possa, Senhor, tomar, Senhor, como eleito, Senhor, meu Pai, o seu chamado, Senhor, meu Deus, para prosseguir para o alvo que é a nova Jerusalém contigo, Senhor, abençoa cada um nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nosso presbítero estará dando a bênção apostólica nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. E tem que ser fogo puro!